Nós temos que estar preparados, nós temos que ter objetivos de vida, nós temos que ser organizados. Mas para que tudo isso? Para que realmente nós temos que crescer? Para que nós temos que ter um crescimento espiritual? É justamente para nós pregarmos o Evangelho. Porque nada disso adianta para nossas vidas se nós não pregarmos o Evangelho. Se nós não formos para proclamar o Evangelho. Esse é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se vocês são salvos no Senhor Jesus, a primeira coisa que vocês vão falar é da salvação. Essa é uma primeira característica de um salvo. Ele vai querer falar da salvação para as pessoas. Isso é importante para nós. Porque se realmente a coisa mais importante para nós é a salvação, você vai querer falar disso toda hora. É que nem quando você está apaixonado. Você vai falar sempre do seu amigo, fala assim: minha mulher é assim, minha mulher é aquilo, tal, ela é isso, um monte de coisa. Do homem, da mulher é a mesma coisa. Que meu homem é um gato, ele é isso, ele é inteligente, ele é isso. Enfim, vai falar um monte de coisa. Nós temos que entender que a salvação é a mesma coisa. A salvação é a coisa mais importante para nossas vidas. E isso cabe a nós falarmos da salvação para o mundo. Uma coisa que eu quero que entenda: a nossa geração temos de tudo, meus amados. Temos de tudo, acesso a tudo. Há informações que pessoas há 500 anos atrás não tinham. Para mim procurar sobre os jovens de Istmo, é facinho. Você coloca na internet lá e procura, pesquisa. Mas há 500 anos atrás não tinha nada disso. Nós temos acesso a livros, acesso à internet, acesso a tanta coisa para nós estudarmos. E infelizmente nós não aproveitamos isso. Eu quero que vocês entendam que a nossa geração será uma das gerações mais cobradas pelo Senhor. Nós temos que entender que nós temos que pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Se ainda existem pessoas no mundo que ainda não sabem da salvação, né, que nunca ouviram falar de Jesus, é por culpa nossa. Vergonha nossa. Paulo diz isso. Nós temos que entender que a salvação é a coisa mais importante para nós e para o mundo. Eles precisam saber que precisam ser salvos. Porém, é engraçado, mas as pessoas não sabem que precisam ser salvas. Quando você fala sobre salvação, a pessoa fala assim: mas salva do quê? É verdade, elas não sabem do que precisam ser salvas. Ah, mas é sobre o inferno. Vai falar do inferno, mas isso existe? Isso não é mentira? Pedro fala que nós temos que estar preparados para responder quando alguém pergunta assim: qual o motivo da sua fé? Eu pergunto à igreja: qual o motivo da sua fé? Você realmente está preparado para falar para essa pessoa qual o motivo da sua fé? Por que você crê em Jesus? Por que Ele te salvou? Entendeu por que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Se alguém chegar lá para mim e falar assim: por que a palavra é a palavra? Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Você vai saber responder? Porque eu tenho fé. Eu vou dizer uma coisa, meus amados: ateus não ligam para essa palavra. Se você não saber dizer exatamente por que você sabe que a palavra de Deus, essa Bíblia é a palavra de Deus, você não vai conseguir argumentos nenhum. Não vai conseguir falar, não vai ter resultado nenhum. Para um ateu, a fé não existe. O acreditar não existe. É lógico que, muitas vezes, isso é uma verdade. Não acreditar significa eu não quero acreditar. Isso é uma verdade. Porque muitas vezes você fala assim: Jesus Cristo é Deus. Mas as pessoas não querem acreditar que Jesus é Deus. Essa é uma verdade. Nós temos que mostrar para elas que Jesus é Deus. E como você vai provar que Jesus é Deus? Como que nós vamos provar para Jesus que é Deus? Na Bíblia está escrito que Jesus é Deus? Uma frase: Jesus é Deus? Não existe. Nós temos que pesquisar. Nós temos que mostrar dentro da palavra que Ele é Deus. Mostrar que Jesus, historicamente falando, Ele existiu. E como que nós iremos provar isso? Estudando, através da arqueologia, através da história, através dos povos. Podemos falar que todas as religiões do mundo não
pessoa de Jesus Cristo. Eles podem negar a divindade de Cristo, mas não negam a pessoa de Cristo. Essa já é uma grande evidência de que Jesus esteve na Terra. Os próprios judeus que não creem que Jesus é Deus, eles creem que Jesus esteve. O islamismo, ele fala que Jesus era um profeta. Ele não nega a pessoa de Jesus. Por isso que nós temos que entender, nós temos que estudar, nos sermos preparados cada vez mais para responder as perguntas. As pessoas às vezes vão nos perguntar coisas absurdas. Se você falar simplesmente que é porque está escrito na Bíblia, a pessoa, mas eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não creio que ela é a verdade. E como que nós vamos responder a elas? Nós temos que estar preparados para isso. Deus, aleluia. Por isso que nós temos que ter, esses nossos objetivos tem tudo a ver com isso. O objetivo maior que eu estou falando colocando hoje para a igreja é evangelização. Nós temos que nos preparar, nós temos que ter objetivos de vida, nós temos que organizar nossas ideias e estar preparados para evangelizar. Porque esse é o propósito de Deus para mim e para você. É o propósito para a igreja. Deus vem para a igreja. A igreja ela serve justamente para isso, meus amados. Para proclamar o amor de Cristo. Nós não podemos simplesmente chegar lá e falar assim, olha, você é pecador. Não adianta. Se você falar para ela, falar assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não adianta. Primeiro que eles não sabem o que é o inferno. Eles não conhecem Jesus. Não aceitam a Jesus. Então tem que ter oração. Isso vai jejum. É todo um tempo de preparação. É você estudar, é você falar do Evangelho sempre para eles. Porque a palavra de Deus diz bem clara, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais nós falarmos da palavra de Cristo para eles, mais eles terão fé. E eles poderão ser salvos. Nós não podemos achar simplesmente que uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, vamos colocar um índio lá no meio da mata, ele nunca ouviu falar de Jesus, será que ele será salvo? Não será, não. Isso não será. A Bíblia não dá espaço para isso. Nós temos que entender que essas pessoas precisam ser salvas. Hoje nós temos mais de 2.400 línguas já traduzidas. Ou pelo menos não a Bíblia toda, mas pelo menos porções, algumas partes da Bíblia traduzidas para mais de 2.400 línguas e idiomas. Mas ainda faltam mais de 1.000. Nós temos que nos empenharmos para isso, para que essas pessoas leiam, saibam o que é a palavra de Deus. Nós temos que entender que ainda muita coisa precisa ser feita. E cabe a nós, como igreja do Senhor, fazer isso. Nós não temos que ficar discutindo sobre teologia, que isso são doutrinas, que não vai levar a lugar nenhum. Nós temos que nos unir. Hoje o que nós estamos fazendo aqui é isso, nos unimos. Hoje temos aqui igrejas com denominações diferentes, mas estamos aqui, unidos, como corpo de Cristo. Isso que tem que ser. Irmãos em Cristo, trabalhando juntos. Porque todos nós queremos o mesmo lugar. Estar do lado de Deus. Estar com o Senhor Jesus. Essa é uma verdade para nós. Por isso que nós temos que trabalhar cada vez mais juntos. Falar assim, eu tenho dificuldade nessa situação, meu amado vai ajudar. Meu irmão vai me ajudar. Eu tenho dificuldade com aquilo, outro meu irmão não tem. Ele pode me ajudar nisso. Para isso que serve o corpo de Cristo. Quando o Paulo faz a analogia da igreja com o corpo de Cristo, é interessante. A gente vê que uma mão, ela não consegue se lavar sozinha. Muitas vezes ela precisa da outra. Se você vai coçar o seu cotovelo direito, você não vai usar a sua mão direita. Não tem como, é impossível. Nós precisamos da mão esquerda. Nós temos que entender que um precisa do outro. Nós necessitamos da igreja de Cristo, em todos os lugares. Estava vendo um vídeo esses dias, quando o pastor Wilson estava mostrando para nós, essa semana, sobre irmãos em vários lugares do mundo, precisando de oração. Pessoas